Antes de mais nada, eu quero falar pra vocês feliz ano novo, feliz 2018. Quero desejar um ano maravilhoso, cheio de alegria, de felicidade, de amor, de saúde, de tudo que vocês merecem, tá bom? Com babies se desenvolvendo muito saudáveis, que é isso, né, que a gente realmente quer pros nossos filhos. E bater um pouquinho de papo com vocês. Quero pedir que por favor, vocês comecem a mandar aqui as perguntas, as dúvidas que vocês têm sobre o assunto, né, desenvolvimento infantil. A gente vai tentar abordar principalmente o desenvolvimento aí dos primeiros meses, tá bom? Primeiro 1 ano de idade, que é uma fase onde a criança, ela tem um desenvolvimento assim super rápido, né? Parece que a cada dia a criança faz uma coisa nova e às vezes a gente fica meio sem saber como agir, o que fazer. Então, por favor, deixem aqui as perguntas de vocês, as dúvidas que vocês têm. E aí eu quero começar, né, o vídeo agora. Já comecei esse vídeo umas 3 vezes. Mas enfim, quero começar também dando uns oizinhos, uns ois para as pessoas que já me deram oi aqui, que eu não consegui dar oi ainda, que eu sei que vocês adoram quando eu falo o nome de vocês. Então vamos lá, ó, tô começando, vamos lá. A Ana Carolina Marques deu um olá, a Viviane Raposo, a Pri Campos falou, ó, a Pri Campos falou um negócio bem legal. A Clean tá incrível com a série Por um Caminhar Saudável, e é verdade, gente, tá bem legal. Eu tô fazendo uns vídeos muito fofos com eles, estão lá no canal da Clean, entrem no canal da Clean no YouTube, e aí é YouTube/Clean, então não tem problema, vocês encontram todos os vídeos que já foram feitos e toda hora tá entrando vídeo novo, eu tô gravando e tá bem legal falando sobre desenvolvimento. A Celi falou que adora minha página, obrigada. Olha a Jennifer tá falando lá do Panamá, a Áurea Camargo deu um olá, a Pri Campos também lembrando aqui pra assistir os vídeos no YouTube, né, Pri? Que estão bem legais mesmo, assistam no canal da Clean. A Cris Gentil agora disse que tá funcionando, que o vídeo tá abrindo pra ela. Vamos ver. E agora o Magnus também falou que deu certo. A Nicole também avisou que deu. Acho que tá normal, tá, gente? Feliz ano novo, a Pri me mandou obrigada. A Lidiane deu um oi. A Gilcimara deu um oi também. Então eu já dei uns ois aqui pra quem eu consegui dar nesse início. A Milene também deu um cheguei. Seja bem-vinda, Milene. E, a Clean aqui tá lembrando a gente que o canal é Clean Oficial, tá bom? No Instagram também eles são Clean Oficial e aí no YouTube também, então segue a mesma coisa, Clean Oficial, tá bom? Então vocês sigam lá, tem vídeo muito bacana sobre desenvolvimento infantil, então não dá pra perder, tá? A gente tá fazendo um trabalho, assim, tá pesquisando bastante, tá se inteirando, então tá tudo super embasado e super atual as informações que tem lá no canal sobre o desenvolvimento infantil. Bom, então vamos lá falar um pouquinho. Eu tô esperando as perguntas de vocês, tá? Mas enquanto as perguntas não chegam, então eu vou aproveitar aí o bate-papo pra gente falar de algumas curiosidades, né, dos bebês, contar algumas histórias, porque às vezes a minha história acaba ajudando o que vocês estão vivendo por aí, né? Então, pra vocês terem uma ideia, né, que eu acho que é um fato, assim, bem curioso, que é super interessante para as gravidinhas, os bebês, no 5º mês de gestação das mamães, eles já começam a escutar dentro da barriga. Vocês sabiam disso? Então, isso é uma coisa, assim, que eu acho muito bacana do desenvolvimento das crianças, antes mesmo do bebê sair da barriga, porque é uma forma da gente interagir com eles enquanto eles ainda estão lá dentro, e é uma forma também de você ajudar no desenvolvimento do bebê enquanto ele tá dentro da barriga. Então, outras formas, claro, de ajudar no desenvolvimento do bebê enquanto ele tá na barriga é se alimentar bem, descansar, ter uma gravidez saudável, mas conversar com o bebê, ler pro bebê, cantar pro bebê é super importante. E o papai também tem que fazer isso, entendeu? É super importante que o pai participe, que converse, que toque a barriga da mãe. Então, assim, muita gente gosta de tocar, de mexer, né, na barriga da mãe. É legal fazer isso enquanto o bebê tá lá dentro. Porque o bebê, a partir do 5º mês de gestação, ele já consegue escutar a voz e reconhecer e tal. Bom, e aí o bebê nasce, né? O bebê vem ao mundo e... Peraí, eu vou interrompendo às vezes quando chegar as perguntas só pra não me perder aqui,
tá? A Renata me mandou uma mensagem. Bom, tenho uma filha de 6 anos e ela nunca teve dificuldade de comer nada, sempre comeu de tudo, mas agora está com dificuldade de comer carnes, etc, etc. Renata, deixa eu só te falar uma coisa. A gente tá agora, nesse vídeo aqui, especificamente, a gente tá falando numa fase do desenvolvimento mais lá atrás, que é antes, né, da criança chegar aí nos 6 anos. Então eu vou dar prioridade para responder essas perguntas, que é do primeiro ano do bebê. E aí, no final, eu respondo a sua pergunta, tá bom? E aí a Nívia Salgado também falou aqui, conta se você cantava alguma música para os meninos na gravidez e se eles reconheciam depois do nascimento. Boa pergunta, Nívia. Eu cantava, na verdade, eu vou confessar pra vocês que eu não lembrava, assim, de muita música de criança quando eu tava grávida. E aí eu fui dar uma pesquisada no YouTube, eu falei, deixa eu ver umas músicas. E eu me lembro que uma música que eu sempre cantava na gravidez do Léo era Meu Ursinho Pimpão, que era uma música, né, da minha infância, pelo menos, não sei se é da de vocês. E eu cantava, eu me lembro que eu dirigia no carro indo pra pós, eu fazia pós, né, porque eu tava grávida do Léo e cantava. E você sabe que eu não sei dizer se realmente o Léo reconhece a música, mas ele adora quando às vezes eu coloco essa música pra tocar, então não sei se ele reconhece ou não, mas ele ama a música, talvez tenha assim um pouquinho a ver, né, com o fato de eu ter cantado. Mas a gente cantar é importante porque o bebê, quando ele sai da nossa barriga, ele já reconhece a nossa voz. Então cantar, conversar, ler historinha, eu li a historinha pro Léo na barriga. Bom, mas o bebê veio aqui pra fora, nasceu. Como é que é, né, o desenvolvimento dele nesse primeiro mês? Esse primeiro mês, assim, basicamente, o que é mesmo o desenvolvimento do bebê? Ele tá aprendendo um monte de coisa lá dentro, né, do cérebro dele. O cérebro tá desenvolvendo, o corpo dele tá crescendo, tá ganhando peso, tá esticando. O bebê ganha bastante peso no primeiro mês. Ele cresce vários centímetros no primeiro mês. E fora isso, assim, ele dorme muito. Então, às vezes, por que o bebê dorme? Praticamente o bebê dorme 20 horas por dia, né? No primeiro mês de vida dele. Por que isso acontece? Porque justamente o bebê precisa, né, desse descanso, ele precisa do leite materno, né? Ou, enfim, de um complemento, de uma fórmula, se a mãe não conseguir amamentar. Mas ele precisa, então, além do alimento, ele precisa muito do descanso, que é justamente para se desenvolver. Neste primeiro mês de vida do bebê, ele não consegue, gente, enxergar a mais de 30 centímetros de distância, vocês sabiam? A partir de 30 centímetros de distância, eles enxergam tudo borrado e eles ainda não enxergam com nitidez as cores. Então, nesse primeiro mês, por exemplo, se você quer que o bebê visualize alguma coisa, é importante que você coloque muito perto do rosto do bebê e coloque em cores preto e branco, né, que dê esse contraste. Mas o que eu penso disso? Eu me lembro que quando eu tinha... O Léo era bebê, o Léo tinha um mesinho de vida. Eu tinha um grupo, né, do Macetes de Mãe no Facebook, que era Macetes de Mãe mesmo. A gente trocava ideias e conversava, né, as novas mães. E eu me lembro que eu postei lá uma dúvida. Eu falei, gente, que brincadeiras eu posso fazer para ajudar no desenvolvimento de um bebê de um mês de idade? E aí uma amiga minha, psicóloga, que é dona de escola, ela respondeu, Shirley, com 1 mês de idade não tenta fazer nada pro bebê se desenvolver. O desenvolvimento dele é interno, ele precisa de descanso pra se desenvolver. Então, às vezes, a gente tá meio afoita, né? A gente quer ensinar 1000 coisas, principalmente o primeiro filho. A gente acha que a gente tem que transformar eles, assim, em gênios, né? Então, já no primeiro mês, a gente quer sair fazendo coisas pra que eles aprendam. Na verdade, o primeiro mês não. O primeiro mês é importante a gente dar carinho, transmitir calma, dar atenção, amamentar. Se não consegue amamentar, pelo menos dar muito colo pro bebê. O desenvolvimento do bebê no primeiro mês, ele acontece por essa proximidade, pele a pele, entre a voz, né? Também uma proximidade sensorial completa do bebê com a mãe. Seria o toque, o cheiro, a voz e a visão. Então, o bebê, no primeiro mês, ele enxerga a 30 centímetros de distância, então ele consegue reconhecer ainda no primeiro mês o rosto da mãe. Então, o desenvolvimento do bebê no primeiro mês é uma coisa muito menos de estímulo e muito mais de carinho, de amor, de atenção e de cuidado. Então, só para vocês terem isso em mente. Não precisa se preocupar como eu, que me preocupei aí em querer aprender atividades que pudesse ajudar a desenvolver o Léo, né, no primeiro mês de vida. Não é necessário. Primeiro mês de vida é beijo, braço, aperto, carinho, colo, chamego, amamentação, enfim, tudo isso. E eu vou chegar agora, né, vou parar aqui de falar, e vou ver o que a Renata Sheila Rodrigues me escreveu pra ver o que ela colocou aqui.
Renata, ela disse o seguinte: bom, estou gestante, falta 2 dias para chegar no 5º mês. Na minha primeira gestação, cantei muito para minha filha e depois do nascimento, ela se acalmava quando eu cantava para ela. Então é justamente isso, né, que eu tava falando agora. A Renata, ela veio aqui e confirmou. E é isso, assim, a voz do bebê, a voz da mãe, né, claro, com uma entonação suave, né, que ela fale assim de um jeitinho gostoso de ouvir, ela acalma o bebê. Então é super importante isso. Ana Carolina Belisário, muito obrigada. Você tá me dizendo aqui que me adora muito, muito, muito. Então, obrigada, muito carinho. Adorei. Fabiana falou aqui um pouquinho sobre alimentação, né? Ela falou que o filho dela tem 6 meses, mas não gosta muito de papinha salgada. Já coisas doces, né? Aqui ele gosta. Então, o que eu sugiro, Fabiana? Bom, primeiro para dizer que, assim, o comum mesmo é o bebê, ele ter uma preferência maior, né, do paladar, o paladar dele tem uma preferência maior pelas coisas doces. Isso é normal, tanto que, atualmente, a orientação dos pediatras é começar a introdução alimentar pelas papinhas, pelos alimentos salgados, né, que não tem sal, mas seria um chuchu, uma cenoura, enfim, os legumes, né, verduras, e não pelas frutas. Porque daí, como ele ainda não provou o doce, ele acaba aceitando melhor aquilo que não é doce. Agora, se ele realmente tem uma preferência maior por essas coisas doces, né, que você comentou, eu sugiro que você invista em frutas e não em alimentos industrializados, tá bom? Que acaba sendo bem mais saudável, né, pro bebê. Então é a dica que eu dou. E vai insistindo, por exemplo, legume. A cenoura é um legume mais adocicado, a beterraba é um legume mais adocicado. Então vá tentando levar aos poucos ele para alguns legumes, oferecendo os legumes mais adocicados e depois chegando em outros legumes, tá bom? A Jéssica me mandou uma pergunta aqui. Com quantos meses, na verdade, o bebê pode começar a introduzir outros alimentos e sucos? Meu bebê tem 5 meses e sua mama no peito ainda. Jéssica, parabéns! Seu bebê tá com uma amamentação exclusiva no peito e é isso mesmo. É isso que tem que ser feito. Assim, o ideal é que o bebê, até 6 meses de idade, ele só mame no peito. Claro, tem situações em que a mãe não pode, não consegue, é outra situação. Mas dentro das condições ideais, a mãe deve amamentar exclusivamente com leite materno até 5 meses de idade, não tem que dar nem água pro bebê. Aí, a partir, né, do 6º mês é que normalmente se começa a introdução alimentar, que é sempre orientada pelo pediatra, tá? E aí você conversa com o seu pediatra, ele consegue te orientar melhor com relação a isso, tá bom? Mas fique tranquilo, você tá amamentando seu bebê, é isso mesmo. Bom, e eu vou tentar voltar um pouquinho aí na questão do desenvolvimento do bebê mês a mês, né? Que é mais ou menos a pauta aqui da nossa conversa de hoje, pra ficar, assim, algumas informações bem completinhas pra vocês sobre o primeiro mês. Bom, aí o que acontece? A partir do primeiro mês, né, 2, 3 meses, o bebê já passa a ficar um pouquinho mais acordado, né? E ele começa a se interessar pelo mundo ao redor dele. E por quê? Justamente porque ele fica mais acordado e também porque ele começa a enxergar melhor. Então o bebê tá ali deitadinho no bercinho, deitadinho no carrinho, no Moisés ou no colo da mãe, e ele começa a enxergar as coisas mais longe, né? Ele começa a ver, ele começa a reconhecer outros sons que não são só o som da voz da mãe. E aí, nesse período, o que você pode fazer para ajudar no desenvolvimento do bebê? Você pode ajudar mostrando imagens coloridas, por exemplo, um mobile colocado, né, no bercinho, que você prende, né, na grade do bercinho, e aí aquele mobile cai, assim, fica pendurado em cima do berço, com vários brinquedinhos coloridos chacoalhando. A criança fica por muito tempo olhando aquilo. E aí é gostoso porque, além de acalmar o bebê, né, o bebê, ele fica olhando, ele se acalma, e isso aí também ajuda no desenvolvimento, né, no desenvolvimento visual e também cognitivo do bebê. Então, nessa fase aí, 2 meses, 3 meses, investe nos móveis, deixa brinquedinhos, né, perto do bebê para ele ver. E por que um móvel é indicado nessa fase? Porque ele vê o bebê nessa fase, ele ainda não consegue segurar o brinquedo, né, manusear, mexer.
Então, e ele já consegue ver a uma distância aí acima dos 30 centímetros. Então, ele consegue ver aquela forma, né, no móvel que fica se mexendo sozinha, você não precisa ficar chacoalhando. Ou se você quiser, você pode ir mostrando o brinquedinho pro bebê, e mexendo e falando. E conversando com o bebê. Cantar pro bebê também aí na fase dos 2, 3 meses é legal e é interessante. Bom, 3 meses e pouco, quase 4 meses, como é que a gente ajuda no desenvolvimento do bebê? Nessa fase ele já começa a conseguir segurar as coisas. Então você pode procurar brinquedinhos leves, né, porque o bebê não tem força, para que ele no ato involuntário, muitas vezes, né, porque nesse início o que acontece? O bebê ele tem uma reação que ela é involuntária. Então você se aproxima um objeto dele intencionalmente, não intencionalmente, porque é involuntário, né? Ele fecha e segura aquilo. Então se você der um brinquedinho leve, que ele consiga manter segurando, se for leve, ele vai fazer o quê? Ele vai chacoalhar esse bebê, esse brinquedo. E o que acontece também? Ele mexe e é a fase em que ele tá descobrindo o mundo pela boca. Mais ou menos no 4º mês, o bebê ele tá com essa fase oral muito desenvolvida. Então ele já consegue segurar, né? Ele já percebeu aí com 3, 4 meses de idade que existe a mãozinha dele, que existe o pezinho dele. E aí ele segura um objeto leve e muitas vezes faz o quê? Leva pra boca. Porque também é aos 4 meses o forte aí da fase oral do bebê. Então, às vezes tem muitos bebês que, nossa, eles já nem mamavam tanto, chegou no 4º mês, eles ficam querendo peito o tempo inteiro. É porque realmente é a fase oral, o bebê descobre o mundo bastante pela boca, tá? Então, dá brinquedinhos que ele possa morder, que ele possa pegar, chacoalhar, funciona, ajuda bastante. Outra coisa que também é bem legal nessa fase aí dos 4, 5 meses de idade é o quê? Você brincar de esconde-esconde com o bebê. Eles adoram. Então, como é que você vai brincar de esconde-esconde com o bebê? Não vai correr pela casa? Óbvio que não, né, gente? Então, você pega um objeto, uma almofada, né, que todo mundo tem em casa, aí você bota na frente, tira, bota na frente, tira. Faz uma brincadeira de colocar e falar, onde tá a mamãe? Aí você aparece. Então, é super legal nessa fase, essas brincadeiras de esconde-esconde. Outra coisa também que funciona muito, gente, é super legal nessa fase de 4, 5 meses de idade, é que, como eu disse, né, o bebê ele tá descobrindo o mundo pela boca, ele tá descobrindo a mão e ele tá descobrindo uma outra parte do corpo que é super, super, super importante, que é o pé. O pezinho dele. E o que acontece? O que vocês veem muito acontecer? Você vê o bebê deitadinho de barriga pra cima, aí ele levanta as perninhas, aí ele olha os pés encantado, e aí pega aquele pé, ele puxa pra ele e coloca na boca, e ele morde, e ele mexe, e ele vai descobrindo o pé. Então uma coisa aqui que também tem que tomar bastante cuidado nessa fase, que o bebê tá levando muito o pezinho pra boca, é de colocar calçados que sejam seguros pro bebê, né? Levar até a boca, que sejam atóxicos, que sejam macios, que sejam molinhos, porque é muito comum, gente, o bebê levar o pé à boca. Então, se o bebê tiver sem meia, sem calçado, sem nada, não tem problema, ele põe o pezinho na boca desde que esteja limpo. Agora, se você tiver com um calçadinho no bebê, tem que ser um calçadinho adequado para essa fase, que é maciozinho, que é atóxico, e na Clean eu sei que tem esse tipo de calçado, tá bom? Bom, que outras coisas aí nessa fase, né? Nessa fase o bebê começa a fazer o quê? 4, 5 meses. Começa a girar. A girar não, ele a virar, né? Não é girar, ele começa a virar. Então, gente, pelo amor de Deus, muito, 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 muito cuidado. Porque nessa fase o que pode acontecer? Às vezes você tá ali, né, com o bebê no trocador. E aí você diz, ai, ele não vira, ele é um bebezinho ainda, ele não faz nada, eu vou deixar ele aqui, só vou virar pra trás aqui pra pegar uma roupa no guarda-roupa, e nesse segundo que você virou o bebê, puf, vira e cai. Então, pelo amor de Deus, gente, nessa fase aí que o bebê começa a virar, tá? 4 meses, alguns bebês um pouquinho depois, com 5 meses, você tem que tomar muito cuidado, porque não pode ter risco, né, do bebê cair de um sofá, ou de cair de um trocador, o que é pior, porque o trocador acaba sendo, né, mais alto. E aí, seguindo aí, né, nossa questão aí do desenvolvimento da criança, a gente chega nos 6 meses. Então, 6 meses é uma fase extremamente marcante, né, no desenvolvimento do bebê. E por quê? Porque nessa fase ele começa a introdução alimentar,
ele já tem uma musculatura, né, do corpo assim muito mais firme, ele já consegue muito mais movimentar assim sem ser atos involuntários, né, por vontade própria mesmo, movimentar perna, movimentar pé. E o bebê, se você colocar ele de bruços, né, ele já consegue até mover os braços e levantar o corpo. E aí, então, assim, com 6 meses de idade, realmente tem um salto bem grande no desenvolvimento motor da criança. Nessa fase também, 6 meses, já pode começar a deixar o bebê sentadinho, tentar, né, ele não vai conseguir ficar sentado sozinho, ele sentar e ele vai acabar caindo para trás, não tem jeito. Então, você pode colocar ele sentadinho com um suporte, né, uma almofada, um suporte que dê uma estruturinha para quando ele tombar, que vai acontecer, ele não se machucar. E aí você coloca essa estruturinha. E por que é bacana, né, você deixar o bebê nessa posição um pouco mais sentado aí, né, nos 6 meses de idade? Não só para desenvolver essa habilidade de se sentar sozinho, mas também porque o bebê, ele vê o mundo de um outro ângulo. E isso acaba ajudando o desenvolvimento cognitivo, né, da criança. Porque a partir do momento que você praticamente só vê o mundo assim, você vê muito menos, né? Tenta fazer um teste aí, olha pra cima, o que você vê? Basicamente o teto da sua casa, né? Agora senta e olha pra frente, você vê uma infinidade de outras coisas. Então, acaba que nos 6 meses, assim, o sentar, você colocar a criança para sentar, acaba sendo um exercício até, né, de estímulo não só físico, como também cognitivo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui em algumas perguntas que estão chegando, para eu ir respondendo para vocês, tá bom? Aqui tem uma pergunta da Vanessa Eckstein. Com quanto tempo é seguro para o bebê dormir sozinho no berço? Vanessa, deixa eu te responder. Na verdade, assim, eu posso te dar uma resposta, que é a resposta da Sociedade Americana e Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi uma coisa que foi divulgada agora em 2017. O que eles sempre orientavam? Que o bebê dormisse sozinho no seu berço desde o primeiro dia de vida, mas com o berço no quarto dos pais, tá? E isso até 6 meses de idade. E aí, depois de 6 meses, ele podia ir pro quartinho dele. Já em 2017, eles mudaram essa orientação. Eles começaram a dizer que o bebê deve dormir sozinho, tá? Deixa eu só dar uma arrumada aqui, que eu tô ficando quase sem bateria, gente. Vocês acreditam em mim? Olha que loucura esse negócio aqui. Peraí. Pronto, resolvi. Bom. E aí o que acontece? Aí a partir do ano passado, de 2017, eles mudaram um pouquinho essa orientação. E agora o ideal é que a bebê fique dormindo no próprio berço, no quarto dos pais, até 1 ano de idade. Por quê? Porque até 1 ano de idade é a fase onde tem a maior chance de morte súbita. Aquela morte do bebê tá no berço e acabar morrendo sem uma explicação. Ou do próprio engasgo, alguma coisa assim. Mas eu vou te falar da minha experiência. Eu coloquei os meninos para dormirem no bercinho deles, no quarto deles, desde o primeiro dia que a gente teve em casa. Na verdade, o Léo, até tentei uns 2 dias colocar ele para dormir no meu quarto, não deu certo, não me senti à vontade. Coloquei direto no berço dele, mas eu me mudei pro quarto dele e fiquei no quarto dele até ele fazer 1 mês de vida, 2 meses, eu acho. E o Caio eu fiquei até quase 1 ano, porque o Caio dormia muito mal, então eu fiquei lá porque era mais fácil para mim, era mais fácil para ele. Então, assim, seguro dormir sozinho no berço é desde o 1º ano de vida. Mas a orientação, né, dos médicos, dos especialistas, é que este berço fique no quarto dos pais, tá bom? E aí, depois disso, você passa o berço pro seu próprio quarto. Cama compartilhada, né? Muita gente pergunta, cama compartilhada é seguro? Cama compartilhada também, pelos especialistas, Sociedade Americana Brasileira de Pediatria, não é considerado uma forma segura pro bebê dormir. Tá? Por quê? Porque pode acontecer o risco dos pais estarem... Uma mãe, principalmente, né, gente? A mãe, no início da maternidade, ela tá exausta. Então, pode acontecer, por exemplo, dela acabar dormindo muito fundo e rolar por cima do bebê. Ou então dos lençóis, das cobertas, do travesseiro na cama acabar sufocando. Ou dos pais se aproximarem muito do bebê no meio da noite e
enfim, sufocarem o bebê. Então não é indicado cama compartilhada. Existem alguns acessórios que permitem você fazer uma cama compartilhada com segurança, que são os berços que você acopla do lado da sua cama e deixa o bebezinho ali. Então, na verdade, quando você vira de lado, o bebê tá aqui, tá do seu lado, tá grudadinho na sua cama, né? É uma cama compartilhada, mas ele tá num anexozinho que é dele. Então não tem esse risco, tá bom? Vanessa, eu consegui responder a sua pergunta aqui do dormir sozinho no berço, falar um pouquinho sobre cama compartilhada. Eu acho que é bacana, né, falar desse assunto, porque tem bastante a ver aí com o primeiro ano de vida do bebê. Mas seguindo, a gente tá aí no 6º mês, né? Tô falando sobre desenvolvimento no 6º mês da criança. E o que eu percebo, assim, né? Deixa eu mexer aqui que subiu. O que eu percebo? Que a partir do 6º mês, a criança, ela dá uns saltos, assim, de desenvolvimento muito significativos e que a gente acaba percebendo, porque até o 6º mês a gente vê alguns saltos, mas a partir do 6º eles são mais marcantes. Por quê? Porque tem justamente essa coisa do rolar, do sentar, do rastejar, aí o engatinhar, né? E aí depois o andar, enfim, toda essa parte. E o que é uma coisa que eu acho que a gente precisa tomar, assim, bastante cuidado quando se fala em desenvolvimento da criança. Eu acho que a gente não pode nunca acelerar as coisas, assim, querer que seu filho faça alguma coisa antes da hora. E a gente, com o tempo, assim, conforme a criança vai crescendo, a gente vai percebendo que cada criança realmente tem o seu tempo. E você percebe que ela faz as coisas, assim, um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar. Eu, por exemplo, percebi que o Léo, ele tinha o tempo dele, então as coisas com o Léo, elas aconteciam um pouquinho mais tarde que o normal. Então, por exemplo, o Léo não foi uma criança que virou cedo, ou uma criança que sentou cedo, não, ele fez tudo assim um pouquinho mais pra frente. Então tinha aquele período que era considerado normal, né, que digamos que o período fosse daqui até aqui, o Léo ficava lá no finzinho do período do normal pra fazer as coisas. Mas ele tinha um desenvolvimento, por exemplo, cognitivo, de fala muito avançado, né? Então, sempre você acompanhar o desenvolvimento do seu filho junto com o seu pediatra, para que ele possa ir te dando dicas, te dando sugestões, te dando orientações e te acalmando, né, com relação às suas dúvidas, é muito importante, né? Muito, muito, muito importante. Então vamos falar aqui um pouquinho também agora da fase em que o bebê começa a se arrastar pelo chão, né? Que é uma preparação para o engatinhar. E por que essa fase ela é tão importante? Porque justamente a criança ela começa a desbravar o mundo aí, né? E quando a criança ela começa a adquirir uma certa independência, que é aquela independência de ela já conseguir se movimentar sozinha, muda muita coisa, né? O desenvolvimento dela parece que faz assim, pá! Muitas vezes a criança passa a dormir melhor, né? Crianças que dormiam super mal, depois que elas começam a engatinhar, elas se movimentam tanto durante o dia que elas passam a dormir melhor. Então, o que eu percebo, assim? Lá pelo 5º mês, né? Que a criança ela já consegue ficar de bruços. Pelo 6º mês, você pode fazer algumas brincadeirinhas, né? De colocar a criança deitadinha de bruço, colocar um objeto na frente dela para que ela se estique, tente pegar, tente tocar. Se a criança demonstrar que ela quer algum objeto que está longe, não vá rapidamente ao alcance para ela. Você mexa o brinquedo lá naquele local que ela tá e estimule a criança a se movimentar até aquele ponto, né, para pegar. E ela vai começar a se movimentar como? Ela vai estar de bruços e vai se arrastando, e vai se arrastando, e vai se arrastando. Depois, ela vai, dessa posição deitada, assim, de bruços, ela já vai conseguir se levantar um pouquinho mais e ficar de 4. Daí ela vai dar aquela ensaiadinha, né, de 4. Ela vai um pouco pra frente, um pouco pra trás, um pouco pra frente, um pouco pra trás. Até que ela consegue entender que se ela botar uma mão pra frente, depois o pé e a outra mão, e assim, ela vai engatinhar. Então, uma transição, assim, muito sutil, que vai do rastejar até o engatinhar. E algumas crianças, elas não chegam a engatinhar, tá? Então, o que acontece? Elas vão direto pro andar. Então as mães dizem, meu filho não engatinhou, ele foi direto para andar. Na verdade, ele não engatinhou da forma tradicional, que é com 4 apoios, mas alguns engatinham, né, que não é um engatinhar, é um se movimentar, por exemplo, sentadinhos, e vão se arrastando sentadinhos. É o engatinhar dele que é num formato um pouco diferente. Tá bom? Então isso acontece com algumas crianças. O ideal é que a criança engatinhe, né, pra passar por todas as fases. Agora também, se seu filho não engatinhou porque é dele, não porque você forçou ele a andar direto, aí também não tem problema nenhum, né?
e ele tá seguindo aí o fluxo normal das coisas. Aí o que vai acontecer? O engatinhar mesmo, ele costuma ser aí por 7, 8, 9, 10 meses, né? O Léo foi uma criança que ele engatinhou com 10 meses, mas tem criança que com 7, minha afilhada, por exemplo, começou a engatinhar com 7 meses. Então já começa a desbravar o mundo. E aí qual que é o próximo passo do engatinhar? Ele se aproxima do quê? Do móvel. E aí ele põe a mãozinha, né? No móvel. E aí vai fazendo força, né? Vai fazendo força para tentar se levantar nessa fase. E aí ele consegue se levantar, ele tenta manter o equilíbrio segurando no móvel. O que é muito importante nessa fase? A segurança do bebê. E como é que a gente garante nessa segurança do bebê quando ele está engatinhando e começando a ficar de pé se segurando nas coisas? Uma coisa super simples, é claro, o básico, óbvio, né? Não deixar nada solto pela casa que ele possa segurar para levantar e cair, aquele objeto, aquele móvel tombar sobre ele. Mas, fora isso, a outra coisa é você deixar ou o bebê descalço, que o bebê não tem o risco de resbalar em alguma coisa, ele tem a firmeza, né, o pezinho firme no chão, ou o bebê usando um calçado que seja ideal para aquela fase. Qual é o calçado ideal para aquela fase? Ele é confortável, ele é macio, mas ele tem um soladinho firme que dê estabilidade pro bebê. Porque se nessa fase que o bebê tá começando a dar os primeiros passinhos, você coloca um tipo de calçado muito similar àquele calçado da época que ele engatinhava, que era um calçado mais macio, precisava ser macio porque o pezinho dele ficava arrastando no chão, né? Você não pode agora na fase dos primeiros passinhos colocar o mesmo tipo de calçado porque não dá estabilidade, ele pisa e fica aquele pé meio mole. Então tem que já ser um calçado com um soladinho, né, mais firme, confortável, macio, maleável, mas firme, que dê estabilidade para a criança. É muito importante, gente, porque justamente tem essa questão do risco de queda, né, do desequilíbrio e queda. Então, às vezes é uma coisa que os pais, eles ficam, meu filho não consegue andar, meu filho não anda, ele tá pronto pra andar, mas ele não anda. Às vezes é o calçado que tá atrapalhando, e eu não tô falando isso da boca pra fora. O Léo foi uma criança que ele demorou pra andar, né? Demorou, ele andou com 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Dentro dos padrões normais, né? Ele foi uma criança que andou tarde. E eu me lembro que um dia eu levei ele na casa da minha sogra e tinha uma fisioterapeuta lá atendendo a minha sogra. E aí ela olhou pro calçado do Léo e aí ela, muito educadamente, né, ela me deu um toque. Ela falou, Shirley, esse calçado não é adequado para essa fase, porque ele já pisa. E a planta do pé dele tem que estar estável, né? Pra ele poder, ele pisa, ele põe o pé no chão e ele vai fazer os movimentos de um pé depois do outro. Mas com esse calçado, ele não consegue, ele tá bambo. Ele não dá estabilidade, esse calçado pra ele. Então não funciona. Experimenta um outro calçado que tem um solado mais firme e tal. E a gente fez o teste e realmente, assim, a gente percebeu que o andar dele ficou muito mais firme. E aí o Léo sentiu segurança no andar dele, sentiu segurança naqueles movimentos e passou a se soltar para dar os primeiros passinhos. Então, deem uma olhada, tá, nisso, se informem, tá? A Clean aqui, ó, tem os calçados para todas as fases. Essas fases aqui que eu falei pra vocês, que é aquela fase de botar o sapatinho na boca e morder, então tem que ser macio e não pode ser tóxico. Aquela fase que a criança engatinha e se arrasta, que ele também tem que ser macio, mas tem que proteger, né, o pezinho do arrastar no chão. A Clean tem calçado para essa fase. E tem também calçado para essa fase aí do andar e das primeiras peraltices dos pequenos. Então é uma empresa que se preocupa mesmo, né, com o caminhar e com o desenvolver saudável da criança. Então eles têm, no site deles explica direitinho, dá para olhar lá e ver, tá bom? Então, eu vou responder mais umas perguntinhas que surgiram aqui e comentar algumas coisas que foram colocadas. A Luciana Fernandes de Almeida, Nelly, ela acabou fazendo uma pergunta que foge um pouquinho dessa fase que a gente está falando hoje, do desenvolvimento, mas que eu vou responder porque é uma resposta bem rapidinha. Qual a idade ideal para o desfraude? Você usou algum artifício? Luciana, por coincidência, o post que eu coloquei no ar hoje no blog fala sobre o desfraude do CAE. Eu botei hoje no ar. Então você entra lá, dá uma olhadinha, tem um artifíciozinho que eu usei e tem uma outra dica que eu dei, que é respeitar o tempo da criança, não acelerar. Antigamente tinha aquela teoria de que fez 2 anos de idade tem que desfraudar. Fez 1 ano de idade tem que andar, fez 2 tem que desfraudar. Não tem que desfraudar com 2 anos de idade. Eu acho até... Tô aí pra dizer pra vocês que não deve nem tentar desfraudar com menos de 2 anos e meio, que 2 anos e meio
pra cima, que é o ideal. Eu desfraudei o Léo com 2,9, eu caí com 2,8 e foram desfraudes super fáceis. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, o post de hoje no blog é sobre isso, tá bom? A Cassinha Ronaldo falou o seguinte: boa noite, minha neta não tem nenhum dente, ela tem 1 ano e 5 meses. Cassinha, não sei, assim, eu sei que o dente pode começar a nascer a partir de 4 meses, inclusive, que não é o comum, começa lá por 9, 10 meses, né? Mas pode começar a nascer com 4, só que eu não sei a partir de que idade que já começou a ficar estranho não ter nascido, entendeu? Então eu não sei se dizer que com essa idade dela tá tudo certo, ou se o ideal é realmente conversar com um dentista para ele dizer o que pode ser feito. Infelizmente eu não tenho a resposta para sua pergunta sobre essa questão da dentição. Nana, obrigada por indicar as suas amigas, né, para verem o vídeo, obrigada. Minha filha se arrastava rápido com as mãozinhas e daí começou a andar segurando. Então é bem isso, Luiz. A criança, ela se arrasta e depois ela vai, né? Ela vai experimentando o mundo que ela tenha em volta dela e vai fazendo o que ela se sente confortável, né? Segura pra experimentar. Então a Luana falou aqui: meu bebê, o Davi, sentou e caminhou. Meu bebê Davi sentou, encaminhou e levantou nas coisas com 5 meses. E isso em uma semana fiquei espantada. É o que você falou, a questão da fala do balbuciado, ele quase não faz isso. Então isso também é uma coisa que me disseram, que as crianças que desenvolvem a linguagem mais rápido, elas acabam tendo o desenvolvimento motor um pouquinho mais lento. E as crianças que têm o desenvolvimento motor um pouquinho mais rápido, elas acabam tendo a questão da fala um pouquinho mais lenta. Eu percebi isso com o Léo e com o Caê. Não me lembro quem me deu essa informação, mas eu me lembro que me falaram exatamente isso, tá bom? O que mais a gente tem por aqui? Deixa eu ver aqui algumas colocações. Olha só. Aqui tem o link que eu coloquei aqui pra vocês, tá, gente? Do post de hoje. Pra dar uma olhada onde eu falo ali do desfraude do Caí. Pra quem quiser dar uma olhadinha. E, gente, voltando então aí no desenvolvimento dos primeiros meses, eu queria fazer umas perguntinhas aí pra vocês também sobre isso. Como é que vocês se sentiram nesse primeiro mês? Nesse primeiro ano, vocês ficaram muito ansiosas com o desenvolvimento do bebê? Ficaram querendo que ele atingisse logo os marcos de desenvolvimento? Ou vocês foram umas mães um pouquinho mais tranquilas? Então, com base nessa pergunta, eu também vou dar a minha resposta dizendo como é que eu fui com os meus filhos. Com o Léo, fui super ansiosa. Gente, fui ansiosa demais. Então, assim, o bebê tem que rolar com 5 meses, o Léo ainda não rolou. O bebê tem que fazer tal coisa. O Léo ainda não fez. Eu fiquei super ansiosa. Eu falei, o que tem com meu filho? Ele não tá fazendo as coisas no tempo certo. O que é isso? E aí eu fui entendendo que não existe o tempo certo, existe o tempo dele. E o tempo do Léo era um tempo um pouquinho mais lento para algumas coisas. No entanto, o Léo falou muito cedo, gente. O Léo falou a primeira palavra com 7 meses e pouco. Vamos dar, vai lá, arredonda para 8. Falou mamã. E a partir daí ele começou a falar outras palavras. Com 1 aninho ele falava muita coisa. Com 2 anos ele era um papagaio. E ele fez as outras coisas um pouco mais devagar. Quando chegou o Caê no mundo, eu já sabia que as coisas tinham o tempo dela, que não eram assim tão rápidas. Então eu fui uma mãe bem mais tranquila, bem mais desencanada. E eu acabei até me surpreendendo, achando que o Caê... Vou colocar aqui a minha bateria, desculpa. E aí eu acabei achando que o Caê tava fazendo as coisas assim super rápido, mas na verdade não era, porque o Caê teve o tempo dele de desenvolvimento motor dele ser mais rápido e a fala foi bem mais lenta. Então enquanto o Léo já falava várias palavras com 1 ano, já falava muito com 1 ano e pouco, o Caê foi falar mesmo, assim, dá pra dizer que ele começou a falar com 2 anos, mas também começou e foi, né? Começou a falar e foi embora no falatório dele. Deixa eu voltar aqui para os comentários, que chegaram mais nos comentários. A Nathalie Pires falou, boa noite, Shirley, adoro seus vídeos, um beijo para todos e fique com Deus. Obrigada, querida. A Luana, tô com meu bebê, o Davi, de 7 meses, com o segundo dente de cima saindo, já rompeu, porém está muito inchado e inflamado. Luana, normal nessa fase, os dentes começarem a nascer, pouco antes, né, como eu falei, um pouco depois, nessa fase aí.
E é isso mesmo, assim, nascimento do dente fica inchadinho, dói, eles ficam chatos, a criança fica chata, ela fica irritada porque dói, porque incomoda. Muitas vezes ela deixa de comer, ela começa a comer muito menos porque dói pra mastigar, ela começa a dormir mal. E aí tem às vezes algumas crianças que acabam tendo febre, né? Daí os médicos dizem, não tem a ver. Febre com o nascimento do dente não tá ligado. Só que tá nascendo o dente, a criança tá com febre. Como é que isso acontece? Muitas vezes isso acontece por quê? Porque como tá nascendo o dente, a criança, ela tá com aquilo incomodando e ela pega qualquer coisa que ela encontra no chão e bota na boca pra tentar coçar, pra tentar mexer. E aquela coisa tá suja. Aí aquela coisa acaba levando uma virose pra criança e ela acaba tendo uma febre, tendo uma dor de barriga. Então, muito da dor de barriga, das febres, né, que se atribuem ao nascimento dos dentes, não vem propriamente do nascimento, mas do fato do dente estar incomodando, da criança pegar as coisas pra morder, e aí essa coisa tá suja e a criança acaba pegando uma virose. Então, deixa eu voltar aqui nos comentários pra não me perder. Minha neta, os cabelos. A Regina Rocha falou que a netinha dela tem 6 meses e que o cabelo caiu e não nasceu ainda. É normal. Sim, nasce, cai, né? O bebê nasce com cabelo. Aí eu acho que é mais ou menos com 3 meses. Começa a despencar tudo. Eles ficam bem carequinhas, alguns ficam bem carequinhas. E alguns logo depois começam a nascer, outros demoram mais. Caê, por exemplo, uma criança que demorou muito pro cabelo nascer. Então ele tinha 10 meses, 1 ano, era praticamente careca ainda. Então isso é normal sim, é de algumas crianças. Uma coisa que eu observei, que eu não sei se eu tô falando uma bobagem aqui, mas deixa eu falar pra vocês. Eu observei que cabelinhos mais loiros, crianças que têm cabelo mais claro, elas tendem ao cabelo, tende o cabelo delas a nascer mais tarde. Eu observei isso em 3 crianças que eu tenho contato. Um é o Caê e mais outras 2 crianças. Então pode ser que tenha a ver um pouco com a cor, né, do cabelo da criança. Os 3 primeiros meses da minha filha foi muito estressante, porque minha filha sofreu muito com cólicas. Então a minha preocupação era amenizar a dor dela e acalmar o bebê. Renata, você estava certíssima. A Renata Rodrigues comentou isso. Você fez, é isso mesmo, sabe? Você não tem que estar preocupada nesse início em fazer coisas para desenvolver o bebê. Na verdade, o que eu acho é que nesses 3 primeiros meses, que a gente até muitas pessoas conhecem como esterogestação, a nossa preocupação ela tem que ser em dar apoio, amparo, carinho, amor, aconchego, colo pro bebê. Isso sim vai ajudar no desenvolvimento, que foi o que você fez. Você tratou o problema do seu bebê, que tava com dor, tava com cólica. Era isso que ele queria e foi isso que ajudou no desenvolvimento dele. A Rafaela Alves me mandou um oi. Oi, Rafaela. E aí ela colocou aqui. Vi um vídeo seu falando de brotoeja. Meu bebê tem muito no rosto. 1 mês e 2 semanas. O que eu faço? Rafaela, na verdade, o que seu bebê deve estar tendo no rosto, não sei, não sou médica, tá? Então eu sempre digo assim, o que pode ser, mas pelo amor de Deus, converse com o pediatra, não é nada sério. Chama acne neonatal, que são umas acnezinhas mesmo que costumam dar nessa fase, que a gente acha que é brotoeja, mas não é. É uma reação hormonal do corpo do bebê, que estranha os hormônios da mãe, o hormônio do parto, o hormônio do corpo da mãe, enfim, reage saindo essas acnes, né? Como se fossem umas espinhazinhas mesmo. Isso tende a melhorar com o tempo, passa, não tem nada pra fazer, nada pra passar, nada, não tem como cuidar mesmo, é você deixar passar que vai embora, tá bom? E nem aplique nada em cima porque piora. Mas converse com o pediatra só pra confirmar, mas deve ser isso, tá bom? Rafaela Alves, e seu bebê tem cólica, muita cólica, filha, normal. Nos 3 primeiros meses o bebê tem muita cólica mesmo. O intestino dele tá se tornando maduro, né? Foi um órgão que não funcionava lá dentro do corpo, né? O pulmão funcionava, o coração funcionava, o intestino tava lá paradinho, sem uso. Aí o bebê começa a mamar e aí ele tem que começar a funcionar. Então ele sofre mesmo pra aprender a trabalhar. A Priscila Castilho. Oi, Shirley, meu bebê tem quase 3 meses e tô aprendendo muito com suas dicas. Ai, obrigada, Priscila, acompanhe as dicas. Tô com muita dica legal no canal do Macetes de Mãe e muita dica legal que eu tô dando lá no canal do YouTube da Clean. Então se inscrevam lá, acompanhem lá, porque tem vídeos que eu fiz pro canal da Clean que não tem no canal do Macetes de Mãe, tá bom? Então tem que acompanhar lá pra ver tudo. A Monaíse Silva mandou um comentário aqui. Estou gestante e sinto muita dor na nuca, apesar de não ter pressão alta. É algo normal? Sou mãe de primeira viagem. Monaís, infelizmente, não sei te dizer isso, tá? Você tem que realmente conversar com o seu obstetra pra que ele te explique sobre essa dor, porque eu
não tenho conhecimento desse assunto. E aí, gente, uma coisa que eu acho também é super importante falar, já que a gente tá falando aí de desenvolvimento, de bebês e de crianças, é que, na dúvida, vocês, antes de sair dando Googles por aí, conversem com o pediatra do filho de vocês. Tirem dúvida com eles. Não, às vezes a gente quer conversar com a mãe, quer conversar com a vizinha, quer conversar com uma amiga, mas quem pode tirar dúvidas com relação a essas questões aí mais sérias de desenvolvimento e de saúde da criança, realmente, gente, é o pediatra, tá? Então, sempre que você tiver dúvida, por exemplo, no caso que eu falei, provavelmente é um probleminha chamado acne neonatal, ou não é o pediatra que vai poder responder isso, né? Então, claro, tem algumas coisas que não envolvem muito a saúde, né? Que são, enfim, um desenvolvimento mais de andar, essas coisas que a criança está saudável, mas você tem dúvidas sobre o desenvolvimento dela. Isso, claro, você pode fazer pesquisar, buscar informações e tal. Mas a dúvida maior que você tem, né, quando você achar que alguma coisa tá errada, conversa com o pediatra, que é super importante, tá bom? Deixa eu ver se chegou mais alguma perguntinha. Chegou sim. A Larissa Moraes. Meu bebê é muito agitado durante o dia, gosta de brincar e não dorme muito. À noite dorme bem. Teria alguma técnica para deixá-lo mais calmo? Ele tem 6 meses. Larissa, na verdade, assim, eu acho que se ele tá dormindo bem à noite, a tendência é que ele durma menos de dia. E eu acho que não é um problema. Se ele dorme bem à noite, descansa e tal, durante o dia, ele dormir menos e se mostrar tranquilo com isso, bem, não mostrar mal-estar, eu acho que é ok ele não dormir tanto. Mas se você acha que não, que ele tá irritadinho, ele tá um pouco cansado, que seria importante ele descansar mais, que talvez fosse deixar ele mais calmo, a minha dica nesse caso seria você tentar criar uma rotininha para sonecas do dia. Então, por exemplo, se você percebe que o seu bebê fica mais sonolento quando anda de carrinho, e que ele também fica mais sonolento ali por 11 horas da manhã. Então, o que você faz? Você junta as duas coisas. Você cria uma rotina de todo dia tentar andar de carrinho com o seu bebê pra ver se ele relaxa e dorme. Não tem problema, ele vai dormir no carrinho. O bebê não pode dormir no carrinho. Não, gente, se for durante o dia, se for uma soneca rápida, o bebê pode dormir no carrinho. O Léo, por exemplo, ele fez muitas e muitas e muitas sonecas no carrinho, gente. Super tranquilo. E não tem problema nenhum, tá bom? Tentar criar uma rotininha aí que leve ele a identificar que tá chegando na hora de dormir e relaxar e dormir, tá bom? Minha filha tem 7 meses e desde a gestação leio os artigos e o blog Macetes de Mãe. Amo e me ajuda muito. Obrigada, Mara Maia, muito obrigada. A Mara Freire também entrou e falou boa noite. Após 15 anos estou curtindo agora a minha segunda filha de 2 meses. Ai, que lindo, Mara. E estou super acompanhando seu canal. Obrigada, Mara. Às vezes a gente acha que quando a mãe é de segunda viagem não precisa aprender nada, né? Mas na verdade, sim, né? Quando a gente tem um filho com intervalo de tempo entre um e outro, a gente já acaba, né, aprendendo muita coisa. É importante aprender muita coisa pro segundo. Quando o intervalo é de 15, então é mais importante ainda, né? Porque você mudou muita coisa de lá pra cá. Orientações do que era o ideal, enfim, do que deveria ser feito há 15 anos atrás é diferente. E só pra você saber, eu e meu irmão, a gente tem 17 anos de diferença e a gente se dá super bem. Então essa diferença entre seus filhos e suas filhas, não se preocupe, porque não é um problema, tá bom? Na verdade é ótimo, eu amo ter um irmão mais velho. Vamos ver. Maria Gabriela Guimarães. Oi, boa noite. Já posso deixar meu bebê de 3 meses dormir a noite toda? Ou precisa acordar para dar leite para ela? Maria, quem vai poder te responder isso é o pediatra. Por quê? Porque daqui a pouco seu bebê tá super bem, tá ganhando peso, tá se desenvolvendo, tá crescendo, tá saudável, assim, demais. O pediatra vai dizer, querida, ele não tá acordando à noite porque realmente ele tá mamando super bem de dia e não há necessidade de você acordar. Mas se não, né, se a sua bebê não tá ganhando tanto peso assim, etc e tal, o pediatra pode te dizer não, você vai ter que realmente acordá-lo pra mamar. Então quem pode te responder realmente é o pediatra dele, tá bom? Vamos ver o que tem mais. A Luana Butezek. Estou passando uma fase muito complicada. Eu tenho o Benjamin de 4 anos, ele é especial, mas entende as coisas. E afetou mais a coordenação motora. Tem um atraso na fala e no andar. E o Davi de 7 meses, como falei.
E os ciúmes do mais velho tá complicado e não estou sabendo lidar com a situação. Tem alguma dica pra você que é mãe de 2 meninos? Ai, Luana, esse é um assunto bem delicado e difícil, porque eu sofro bastante com ciúmes dos meninos, assim. O Léo, ele tem uma personalidade ciumenta, né? E aí, por mais que eu faça as coisas e tente que ele tenha menos ciúmes do irmão, é natural que ele tenha. Então, eu acho que às vezes vai bastante da personalidade da criança mesmo. Mas então, uma dica que eu poderia dar é você tentar fazer algumas atividades só com o seu mais velho. Então, o que ele gosta de fazer? Sei lá, ele gosta de sentar ao ar livre, ficar ouvindo música com você, por exemplo. Faça isso só com ele, sem levar o bebê junto. Deixa o bebê com outra pessoa. Então, tentar encontrar alguma coisa que seu filho mais velho goste de fazer e que você faça só com ele em alguns períodos da semana, porque acaba sendo bacana, sendo gostoso pra ele, né? E aí os ciúmes deve ir diminuindo um pouco, mas é normal, né? As crianças têm ciúmes, eu sei porque eu sofro com isso aqui em casa bastante. Cíntia Araújo, minha bebê está muito agitada à noite, acorda muito durante a noite e quer mamar sempre de 3 em 3 horas. Não sei até que isso é normal. Não sei até que ponto isso é normal. E quando é um problema com o sono. Ela tem 5 meses. As sonecas também estão muito curtas e não é salto de desenvolvimento, pois acabou de sair de um. Socorro, estou exausta. Cíntia, na verdade, querida, ouvir isso pra mim, assim, é dizer, nossa, ela tá passando por algo que é super normal, porque eu passei bastante perrengue com os meus pequenos no primeiro ano. Qualquer coisa que acontecia, eles ficavam com o sono agitado e dormiam mal e tal. E pode ser que pode estar acontecendo, não falei aí que nessa fase dos 5 meses, 5, 6 meses, a criança acaba, no início, né, dessa live eu falei, ela acaba aprendendo muitas coisas novas, ela começa a descobrir o mundo, ela começa a se mexer mais, ela começa a se movimentar, ela começa me lembrei disso, ela começa a girar para um lado, girar para o outro. E o que acontece? Muitas crianças, quando elas estão aprendendo uma habilidade nova, às vezes, durante o sono, inconscientemente, aquilo fica voltando no sono delas. Caiu. Aquilo fica voltando no sono delas e a criança acaba... Peraí, deixa eu tirar o carregador. A criança acaba ficando com o sono mais agitado, porque é uma forma, assim, dela, dormindo inconscientemente, querer treinar aquela habilidade nova. Então, eu sei porque acontecia isso. Na fase que o Léo tava começando a conseguir ficar de 4, ele acordava chorando no berço dele, e aí eu chegava lá, eu encontrava ele de 4. Na cama. Por quê? Porque no sono, em sonho, enfim, ele meio que começava aquele movimento e aí aquele movimento fazia ele despertar. Então observe se a sua filha não tá aprendendo alguma coisa nova aí e ela tá no sono tentando treinar e tá ficando com o sono mais agitado, tá bom? Larissa Moraes. Obrigada, Chile. Meu bebê também se chama Leonardo. Ai, que bom. Me ajudou muito seus vídeos. Obrigada, querida. Obrigada. Andréia Butski. Queria saber se vou ter meu bebê esse ano. Andréia, não sei. Você tá grávida? Tá tentando engravidar? Como é que estão as coisas? Vou ficar torcendo por você, tá bom? A Priscila Salles Zanuto. Oi, Shirley, você me ajudou muito agora na solidão do pós-parto. Já acompanhava o canal antes da gestação e agora coloco os vídeos na TV e fico com suas dicas. Minha pergunta é, você acha que é uma idade... Deixa eu fechar aqui. Uma idade limite para ter o segundo filho? Tenho 34, meu bebê tem 2 meses. Meu médico me deu 2 anos para engravidar, mas me senti com uma corda no pescoço, pois eu achei muito rápido. O que você acha? Priscila, eu acho que não tem que nada nessa vida, né? Você tem 34 anos. Não tem essa coisa de, daqui a 2 anos, porque você vai ter 36, as coisas mudaram, né? Se você buscar estudos, eles comprovam que hoje as mulheres estão tendo filhos muito mais velhas e tem inclusive alguns benefícios de você ter filho mais velha, e não é o fim do mundo. Acho que você não precisa se sentir com a corda no pescoço, porque se você tiver um filho fora do momento que você quer ter, só porque o médico acha que você tem que ter, não vai ser legal, né? Então você pede pra ele se atualizar, ler um pouquinho mais sobre isso. Cíntia Araújo, obrigada, né? Respondeu. A Vânia entrou. Vânia Grassman, quanto tempo? Lembra como a gente conversava quando nossos bebês eram pequenos? Meu filho, o Léo, né? O Léo e o bebê da Vânia, eles tinham a mesma idade. Eles têm 1 mês de diferença, né, Vânia? A gente descobriu tudo juntas. Fernanda Neves Amorim Astoni. Boa noite, adoro o canal.
Faço uma rotina pro meu bebê, mas depois da introdução alimentar tudo mudou. Ele já não mama e dorme às 21, fica nervoso e custa dormir. A janta ainda não está liberada e dou leite materno. Lá ele anda desinteressado com os peitos, mas insisto, e tá com 6 meses. Fernanda, dá uma mexida mesmo na fase da introdução, então confunde, bagunça, né? Mas vai tendo calma, paciência, vai sentindo seu bebê, vai vendo o que ele demonstra gostar mais em qual horário, e aí você vai criando uma nova rotina para ele, né? Introduzindo as coisas novas de uma forma que atenda às necessidades dele. A Erika Morim me mandou um oi, Erika. A Lina Araújo mandou o seguinte: eu vou ter o segundo filho, eu tenho 43, viu? É isso que eu tô falando, gente. Não mudou, não tem mais isso. Luciana Fernandes de Almeida Nelly. Fale um pouco sobre alimentação por volta dos 2 anos, por favor. O que evitar, o que devemos dar com frequência. Na verdade, o que acontece? A partir dos 2 anos, a criança, ela começa a ser liberada para mais coisas, né, do que no início. Mas o ideal é que se mantenha, que a criança coma de tudo, desde que esse tudo seja um tudo saudável. Então, se você evitar industrializado, se você evitar excesso de sódio, de sal, você já vai estar fazendo uma grande coisa, né, pro seu filho, que tem 2 anos, 3 anos, 4 anos, 6 anos, 7 anos, quantos anos for. Então, é importante dar alimentos saudáveis, né, evitar industrializados, da fruta, da legume, da carne ou outras fontes de proteína, né? Então, o que acontece aqui em casa, meus filhos não gostam muito de carne, eu tenho que recorrer a outras fontes de proteína. Então, a gente consome muito ovo, quinoa, brócolis, são outros alimentos que também tem um certo, né, índice aí proteico. Vamos ver. Manu Durães deu um oi. Oi, Manu. Oi, Brenda. Oi, Silvia. A Denise Colombo, Shirley, minha bebê está com 29 dias, te acompanho sempre. Ai, Denise, eu me senti super honrada agora. Você com uma bebê de 29 dias, você está assistindo uma live, me senti super importante. Muito obrigada. Érica Fernandes, oi, Shirley. Shirley é o mesmo nome da minha mãe. Ai, que legal. É difícil esse nome, não era comum. Estou grávida do segundo filho, depois de 12 anos, estamos curtindo muito. Que legal, Érica, parabéns, eu imagino mesmo. E aí você vai ter alguém para dar uma mão, né? 12 anos já pode ajudar um pouquinho. Daniele Guerra, vamos ver o que a Daniela escreveu. Boa noite, tive meu filho aos 30 anos, curti bem minha vida para agora curtir muito bem o meu filho. Que bom, Genial. Eu também, eu tive com 33 o Léo, né? Acho que é isso. 33. Luciana Fernandes de Almeida respondeu obrigada, né? Porque eu tinha falado. A Maria da Elaine deu um oi. Oi, Maria. A Gislaine. Boa noite. Estou na segunda filha e vou começar a introdução alimentar esse mês. Minha primeira filha já tem 10 anos e tudo mudou. Verdade, Gisleide. Mudou muito, muito. Na verdade, assim, do Léo pro Caê, que são 2 anos e 9 meses de diferença, já mudou. Você imagina? Eu imagino que em 10 anos mudou muito mais. Mas eu acho que as mudanças que têm ocorrido na alimentação, elas têm mudado pro melhor mesmo, assim. Eu tenho percebido que as pessoas estão mais conscientes, as pesquisas elas têm levado muito mais para essa coisa do saudável, do natural, depois de uma certa idade liberando para outras coisas que, enfim, que a criança às vezes come por prazer e não tanto, né, por ser saudável, mas dentro de um limite aí de quantidade, né? A Ruth Dalila, chupeta, até quando devo dar? Na verdade, assim, chupeta a gente não deve dar, né? Não serve, assim, pra criança, não traz um benefício direto pra criança. Mas ajuda, né? Em alguns sentidos, ajuda a acalmar, ajuda a criança a descansar. Às vezes a criança é muito irritada, muito brava, você dá chupeta. Eu mesmo dei chupeta pros meus 2 filhos. E o ideal é você dar nos primeiros meses, quando a fase oral da criança tá muito acentuada, 4 meses, né? Se ela tá com a fase oral muito forte, botando tudo muito na boca, você dá pra dar uma acalmada. E assim que for passando, até 1 ano de idade, você tira. Se você não tirar até 1 ano de idade, o ideal é que você tire até 2, máximo até 3 anos de idade. Por quê? Porque já começa a interferir na arcada dentária. Aí tem gente que diz, grande coisa interferir na arcada, depois bota aparelho e resolve. Mas não é bem assim, porque você resolve a questão do dente, né? Você coloca o dente no lugar que tem que estar, mas os ossos, né, da boca acabam alterando também, então isso é complicado de mudar, tá? E aí, ó, a Clinha aqui tá pedindo que quem está mandando a live
mande um coração aqui, tá bom? Eu espero ver muitos coraçõezinhos. Em breve a gente vai ter mais live com mais assuntos. Vânia. Boa noite, Vânia, boa noite. A Marta Cândido me deu um oi. A Gabi Rodrigues, desculpa. Oi, desculpa, é a primeira vez que te vejo. Tô gostando. Que bom, Gabi, fico feliz. Maria Fátima falou, amei te ouvir falar da alimentação dos bebês. Obrigada, Maria. A Larissa Felizardo falou o seguinte, gostaria de saber se a regressão do sono que dizem que acontece aos 4 meses é verídica. Acho que sim, viu? E se o pico de crescimento dos 4 meses dura mesmo 4 semanas? Pode durar. Meu bebê mudou muito depois que fez 4 meses. Demora pra dormir, às vezes recusa o peito, chora bem mais, mas o sono à noite continua bacana. Dorme das 20h30 até as 5. Menina, você é abençoada. Os meus filhos pra dormir das 20h30 às 5 tinham quase 2 anos. E mama e dorme até 7h30. Menina, mas que sonho! Tenho medo que isso mude. Mês que vem voltarei a trabalhar. Olha, Larissa, eu acho que pode ser só uma fase. Se ele já dormia bem, a tendência é que ele volte em breve a dormir bem mesmo. Assim, ele é uma criança que tem uma característica de dormir bem. Eu tinha filhos que tinham característica de não dormir bem, de dormir mal. E pioraram, claro, nessa fase. E depois, quando melhoraram, continuou ruim, porque era ruim o sono. Então, acho que vai melhorar assim, você não precisa se desesperar, tá bom? A Suzete Santiago, boa noite. Tive meu filho com 42 anos e amei. Érica Morim, boa noite, adoro você, obrigada, Érica. A Dani Diego mandou, oi, estou com um bebê de quase 2 meses. Ai, que fofo, pequenininho. Achei ótimas suas dicas sobre amamentação em livre demanda. Gente, é super... Eu errei total com o Léo. Com o Léo eu fiquei naquela, não vou deixar livre demanda. Eu vou tentar fazer de 3 em 3 horas, eu vou estipular a rotina e tal. Eu sou super a favor de rotina, eu amo rotina, eu sou louca da rotina. Mas pra amamentação, não. Pra amamentação é livre demanda, daí com base no que a amamentação ditar, aí a gente vai estipulando o resto da rotina. A Vânia Soares me mandando parabéns pelo carinho que eu distribuo a todos. Obrigada, Vânia. A Juliana Lemes. Oi, Juliana. Fernanda Neves Amorim. Meu filho não pegou chupeta e ele é bem agitado. Tem algum outro meio de acalmá-lo? Fernanda, depende da idade dele. Que idade ele tem? Às vezes é da personalidade da criança. Às vezes a criança fica mais agitada porque tá com sono e daí ela briga com o sono, não dorme, fica mais agitada. Enfim, não consigo te dizer muito bem o que pode ser e o que pode ajudar. Porque cada caso não é uma coisa que pode ajudar. A Rê Silva deu um olá. Oi, Rê. A Joana Dark Mendes respondeu verdade, que agora eu me perdi pra o quê? O meu cunhado, Henrique Dantas de Carvalho, entrou. O cunhadinho vai ser pai, é bom aprender. Depois eu vou cobrar, vou sabatinar ele depois. A Larissa Felizardo também respondeu. Ah, que amor, o meu cunhado mandou beijos do cunhado e da cunhada. A família também assiste. Ah, que bom, viu? E assiste e faz favor de aprender, tá bom? Posto que vocês vão fazer muito melhor do que eu, garanto. Eles são ótimos, gente. Muito jeito pra criança. Vanessa Amaral deu boa noite, Vanessa. Maria José deu boa noite. A Ruth aqui mandou uma perguntinha. Obrigada, meu pequeno já tem 2 anos e fiz furinho na chupeta. Tá dando certo, de dia já não chupa mais. Eu acordo às 5 da manhã pra mamar mamadeira. Eu fico doido. Fico doida. Eles mamam no peito em livre demanda e até quando quiseram. Sim, a chupeta ajudou pra acalmar. A chupeta ela ajuda em algumas situações bem, assim. Eu usei chupeta com o Caê até pouco tempo. Ele largou a chupeta agora em dezembro, com quase 3 anos, né? Eu usei bastante tempo com ele. E o processo de tirar a chupeta foi fácil. Por mais que eu achei que fosse bem difícil, bem complicado, foi fácil. E na semana que vem deve entrar o post contando, já tá escrito a dica do tirar a chupeta, tá bom? A Morena Silveira me mandou um oi. Oi, Morena. A Miriam Bernardo. Meu neto é muito chorão e eu não sei como acalmá-lo e muito mal criado. Miriam, tem que entender um pouquinho, né, o jeitinho de cada criança. Às vezes essa malcriação ele tá querendo dizer alguma coisa, tá irritado por alguma coisa. A Cíntia Damas mandou um oi.
Meu cunhado mandou umas carinhas rindo. Vamos ver. Murilo Nicolas Souza Moraes. Meu filho tem 3 anos e meio e chupa chupeta e baba muito. Então, talvez você tenha que dar uma conversada com o pediatra dele ou com um odontopediatra para ver uma forma de começar a tentar tirar. Dá uma olhada na dica do post. Eu tenho já um post no blog com uma dica de como eu tirei a chupeta do Léo, de como eu tirei agora a chupeta do Caê, vai entrar semana que vem. E talvez o babá dele tenha a ver com isso. A Melissa tá dizendo que eu sou uma fofa, porque eu respondo mesmo no Insta. E obrigada, Melissa. A Gisele Aparecida. Oi, boa noite. É a primeira vez que te assisto. Tô amando. Estou com um bebê de 1 ano e 6 meses. Super agitada. Acorda várias vezes querendo mamar. Como eu faço pra tirar? Gisélia. Não sei muito bem como te dizer. Porque, na verdade, o Caê também acordava muito à noite. E eu acordava e dava de mamar. Até ele não querer mais. Eu fiz isso. A Deusiane deu um oi, uma boa noite. Oi, Deusiane, a Jéssica Amaral. Não consigo tirar minha filha da fralda, já tem 3 anos, não sei o que fazer mais. Jéssica, tem várias dicas que você pode tentar, que eu já compartilhei no blog. Dá uma olhadinha lá, tem vídeo no canal também sobre isso. E dá uma olhadinha, talvez possa te ajudar. A Jaqueline Quintino mandou um boa noite, Jaqueline. A Gisleida Barciela Santos. Minha bebê de 5 meses está dando trabalho para pegar no sono. Depois que dorme, vai 5, 6 horas direto. Não chupa a chupeta também. Às vezes é uma questão do horário que você coloca ela para dormir. Porque às vezes o que acontece? A criança perde um pouquinho o timing do sono. Então a criança ela tem um horário que é o horário ideal do sono dela. Que ela tá relaxada, mas não tá irritada ainda de sono. Se você colocar pra dormir nesse horário, ela vai dormir melhor. Então, às vezes, a gente deixa pra dormir mais tarde, né? Achando que, eu vou deixar porque aí a criança vai estar mais cansada. Ela vai estar tão irritada que ela não vai dormir. Por exemplo, hoje eu sei que eu vou sofrer com o Caê. Porque eu deixei o Caê na casa da vovó, eles devem estar fazendo a maior farra. A hora que eu colocar ele pra dormir, ele vai estar já agitadérrimo e o sono dele vai ser complicado. Então, às vezes, é achar um timing. Às vezes, é botar pra dormir mais cedo, ajuda a dormir melhor. A Josi Melo, boa noite. Tem uma menina que vai fazer 2 anos. O que faço para ela parar mais com as birras e comer melhor? Josi, eu fiz um vídeo também no canal com algumas dicas para lidar com birra. É complicado. No blog também tem post sobre isso. E comer melhor também. Tem algumas dicas que eu já dei, mas eu sei que é complicado porque eu sofro com birra e sofro com a alimentação do Caê. Então, tamo junto, amiga. Alessandra Lima, beijo pra você. Tô mandando beijo que você pediu. Vânia Soares, você é muito linda. Ai, gente, obrigada. Adorei ver isso. Maquiagem. Shirley, como assim furar a chupeta? Tem isso, gente. É uma dica que às vezes o que acontece? A criança tá chupando a chupeta, ela gosta porque a chupeta tem um arzinho dentro, né? E aí ele tem um formatinho. Na hora que você faz um cortinho ou um furinho, a criança vai chupar, vai mudar o formato da chupeta. Ela vai meio que sugar a chupeta de um jeito diferente. Ela vai dizer que isso aqui tá estranho. E ela vai chupar mais, isso aqui tá estranho, isso aqui não é minha chupeta. E não vai mais querer, ela perde o interesse. Fura com... Pode esquentar uma agulha no fogão mais grossinha e fazer um furinho. Ou faz um furinho com uma tesourinha, alguma coisa assim. Geniele Guerra. Foi a primeira vez que te assisti e adorei. Que bom, então venha nas próximas. Meu filho tem 5 anos e ainda usa fralda. O que eu faço? É fralda noturna, eu imagino, né? Que você esteja falando. No meu blog eu tenho dica pra tirar a fralda noturna. O Léo também usou bastante tempo. O Léo tirou, ele tinha 4 anos e meio. Eu não tirei cedo, não. Gente, chegou muita perguntinha agora. Muita. Eu queria responder todas. Mas já deu o nosso tempo. Já passou aí quase 10 minutos do tempo. Eu tenho meus 2 pequenos que eu preciso pegar na casa da avó e botar pra dormir. Então não posso me estender mais, né? E foi um prazer estar com vocês. Em breve a gente vai ter uma outra live, né? Essa live, ela é patrocinada com muito carinho pela Clean. Eu sou embaixadora da Clean, né? Pelo Caminhar Saudável e tal, que é um movimento que a Clean tá desenvolvendo aí através das redes sociais dela, através principalmente do YouTube, com vídeos que a gente tá produzindo junto, para justamente, assim, levar informações pros pais, pras mães, sobre o desenvolvimento saudável dos bebês e falar também sobre a importância, né, do caminhar saudável, porque aqui nesse início que o bebê tá engatinhando, tá começando a andar, às vezes a gente acha que é bobagem, que não vai fazer diferença lá na frente, mas faz.
Então, aos poucos, a gente tá entrando nesses assuntos e tá falando não só, né, do desenvolvimento do andar, que tem a ver com a Clean, mas com o desenvolvimento do bebê em geral. E eu espero, assim, de coração, poder ajudar vocês aqui nessas lives, além do que eu ajudo no canal do Macetes, do que eu ajudo no blog do Macetes, do que eu tô ajudando agora também lá no canal da Clean, com vários vídeos que são feitos especialmente pro canal deles. Não estão no meu canal, não adianta procurar no meu canal, que vários deles não tem. Então é só lá no canal da Clean. Entra, inscreva-se, acompanhe. E adorei tê-las aqui. Em breve nós vamos ter outra live. Eu acredito que daqui a 2 semanas a gente deva ter outra, na quarta-feira também. O horário que talvez deva ser um pouquinho mais cedo na próxima. E aí eu espero que quem participou hoje e gostou, acompanhe, tá bom? Um grande beijo.